É que a grande maioria das pessoas que usam manipulados são público final. Então, assim, passou no Ele profissional, vai usar o que o médico pediu, o que o médico pediu, não é? certo? Então, ele não tem muito esse conhecimento. Isso. Mas tem muitos profissionais hoje. O que eu fico maluco na minha cabeça que não entra é o seguinte: o profissional, ele quer usar o manipulado, mas ele não tem a mínima noção. Ele quer assim, me passa a fórmula, Clélia, Não. mas ele não. Aí eu pergunto assim, eu fico na minha cabeça, tá, como que você quer a fórmula, mas você não entende de pH, de concentração, de base, correlacionar isso ao fototipo do paciente? Exato. Como que você quer uma fórmula pronta Imagina. e você não entende os componentes que você precisa ter? Isso para Exato. mim não entra na minha cabeça, sabe? E aí, agora você imagina, a farmácia de manipulação foi lá, comprou 1 quilo daquela matéria-prima que custa R$ 100.000, quer dizer, fez um mega investimento para ter uma matéria-prima parada no estoque, porque ele só vai fabricar um produto com aquela matéria-prima se o médico ou se alguém chegar ali com uma receita. Então, o que muitos fazem? Fracionam essa matéria-prima e dividem entre várias farmácias. Isso altera todo o controle de qualidade daquela Com matéria-prima. certeza. Que quando a matéria-prima chega na indústria, ela também fica em quarentena. Ela tem que ser avaliada pelo controle de qualidade para ver se ela chegou lá nas especificações que o fornecedor passou. Enquanto não termina esse teste, ela não recebe uma etiqueta verde que valida, ó, pode usar. Temperatura ideal. Se não tiver adequado, a gente tem que devolver. Então, por exemplo, Clélia, eu estou tentando comprar o sabonete tal, mas está em falta. O franqueado falou que está em falta na indústria. Às vezes é por causa disso. Porque a gente comprou toda a matéria-prima para fabricar, mas veio uma que não estava dentro do conforme. E a gente teve que devolver para o fornecedor, que às vezes não é nem no Brasil. Bom, E agora vamos ter que esperar chegar de novo. Atrasa, né? Hoje todo em um dia, processo, né? hoje em dia isso acontece menos, porque, como eu te disse, né, hoje a gente tomou uma proporção muito maior. Quando eu entrei lá, que era ainda uma indústria de Menor. hobby ali, acontecia mais. Hoje não, hoje é difícil acontecer, mas pode, porque se a matéria-prima não chegar na conformidade que a gente pediu, a gente recusa ela. E às vezes o problema não é do fabricante da matéria-prima, às vezes Não. for no transporte, de repente. Alguma falha, alguma coisa. Agora, você imagina eu, numa bancada de uma farmácia de manipulação, fracionando uma matéria-prima para dividir com outras farmácias. Para valer a pena o investimento que eu fiz. Pode perder a estabilidade, Total. pode oxidar. Como que isso vai ser transportado, né? Então, isso me preocupa um pouco e eu sei que acontece. Até tem matéria-prima que eu vejo na embalagem do produto que eu sei quanto custa. Eu falo, caramba, como é que essa farmácia tem isso? Hoje a gente tem redes gigantes de farmácias de manipulação, que daí justifica, né? Sim. Tem várias unidades. Mas tem outras que eu falo, como assim? Essa matéria-prima é o preço dessa casa que tá rolando essa, sabe? Então, até tem umas coisas que eu fico... E o principal ponto foi esse que você falou. De que adianta você querer usar um produto manipulado se você não sabe formular? Né? Isso Não, para mim fica... e não é algo tão simples assim, Claro que né? não. Eu vou copiar aqui o rótulo do produto e vou pedir para replicar. Não é bem assim que funciona. É por isso que existe, inclusive, a farmácia de manipulação, para você conseguir personalizar aquilo para aquele tipo de pele, para aquela necessidade específica, né? Geralmente, quem faz isso muito bem é amante de formulação. Tem prazer em estudar isso e mergulha nisso de corpo e alma. Não é um negócio muito simples, não. Não dá para ficar só replicando o que está no livro, porque daí é melhor você comprar um industrializado, que já tem ali uma receita testada e aprovada, prontinha para você É isso que eu falo. O profissional hoje, ele já tem tanta preocupação, ele tem que fazer as redes sociais bombarem, ele precisa vender, ele precisa atender o cliente, ele precisa se preocupar com toda a gestão da clínica. Ele ainda vai se preocupar em mandar manipular um produto. Lógico, isso pode acontecer e é legal. Eu acho que tem os bônus também, não é de tudo ruim. Por exemplo, tem ativos que você só encontra em farmácias de manipulação. Sim. Que não vai ter num produto industrializado. Ou naquela concentração. Exato. Né? E aí, beleza, você quer personalizar? Ok, não tem problema em personalizar. Mas você tem que saber personalizar.
Não adianta saber. chegar lá no direct e falar, professora, me passa uma fórmula de um ativo, um produto para melasma. Isso para mim hoje está muito comum, Clélia. Muito comum. E olha que eu não falo de fórmula. Toda vez que... Ontem eu fiz uma live, no caso, né, esse podcast está indo em uma outra semana, mas eu fiz uma live esses dias sobre ativos. Ativos para microagulhamento. E aí citei vários que são ativos maravilhosos, etc. Aí sempre vem, professor, me passa uma fórmula boa aí para microagulhamento não sei aonde. Falando assim, mas o que adianta eu te passar uma fórmula? Qual cabe... Não tem uma... eu preciso de uma linha de raciocínio para mandar essa fórmula. E aí eu falo, eu dou toda essa explicação que você deu, lógico, eu não sei todos os detalhes de uma indústria, mas eu falo, galera, uma indústria, ela é muito mais... Os testes e as legislações e os órgãos fiscalizadores é muito mais intensivo. Eu sempre, desde o meu começo, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar mais próximo de empresas de cosmético e eu sei dessa rigorosidade. E que uma farmácia de manipulação, na sua grande maioria das menores, né, a gente sabe que de baixo investimento não tem. E não é nem isso. A farmácia também passa por, né, suas fiscalizações. Mas, por exemplo, eu comprei um produto para microagulhamento, né? Mandei formular, vou usar na minha clínica. Ele vai ter um prazo de validade menor. Ele não vai ser estéril, porque não dá para ser. Para esterilizar um produto, ele tem que passar por uma indústria que esteriliza. Sim. Né? Dentro da farmácia de manipulação, a gente não consegue fazer isso. Então, ele não vai ser estéril. E aí? Como é que você vai fazer? Vai ser diferente do que a própria indústria oferece para você. Você vai respeitar esse prazo de validade? Né? Você vai usar esse produto tomando cuidado com toda a contaminação, já que ele não é estéril, você vai ter que ter um cuidado de um pouquinho maior ali para evitar uma lesão, uma infecção. Você vai fazer isso? Você sabe formular e vai fazer isso? Está tudo bem. Mas o que a gente vê não é isso acontecendo, né? O que eu vejo muito, às vezes eu presto consultoria para algumas esteticistas. E elas gostam muito de manipulado, mas aí a gente chega lá e elas têm um creme de massagem manipulado, com aquela concentração que elas acham incrível, só que está escrito lá, válido por 3 meses, e ela já está com o produto há 4. O conservante já não está funcionando mais, porque ele foi colocado ali para aquela fórmula durar 3 meses. Então, a gente já começa a ter risco de microbiológico, de contaminação. Aí o cliente tem uma alergia. A Anvisa chega lá, está aquele produto vencido. Tanto que o rótulo de um produto manipulado, ele vem com o nome de quem vai usar. Exato. Não é para eu usar em outras pessoas. E ainda tem outra coisa. Não sei se isso mudou, mas até onde eu sei, é só no sul do Brasil que uma farmácia de manipulação pode deixar produtos prontos, produto acabado. As outras todas só podem fabricar o produto após a prescrição. Com a receita, no caso. Com a receita. Mas, se eu não me engano, no sul, eles podem deixar alguns... Por exemplo, filtros solares já formulados. Você chega lá e compra, igual você compra numa farmácia convencional. Uhum. Nas outras regiões do Brasil, não. Você tem que chegar lá com uma receita para eles fazerem o produto para você. Então, cuidado se você estiver comprando, também está comprando de forma incorreta, né? Então, tem tudo isso. E eu acho que cada macaco no seu galho. Se você... Por exemplo, eu me encanto quando eu conheço alguém que domina muito as formulações. Porque, como eu te falei, eu sou apaixonada por cosmetologia, então eu gosto de falar sobre isso. E eu fico apaixonada quando eu vejo que a pessoa domina fazer uma prescrição e tal. E a prescrição começa na anamnese. Então, quando elas perguntam para a gente qual que é o melhor ativo para tal coisa, não sei, eu preciso conhecer seu cliente, a pele dele, como é que ele vive. Não é o ativo que vai ser o melhor, é o melhor para aquela pessoa. Exatamente. Né? Para aquele quadro clínico. Então, tudo isso. Então, eu gosto muito, me encanto, mas eu acho que cada macaco no seu galho. Se você estudou formulação, está pronto para fazer prescrições mediante uma anamnese, incrível, faça. Principalmente para ele usar em casa, porque usar dentro do espaço estético, eu acho que você vai ter perda financeira, inclusive, porque vai ter um prazo de validade menor, né? Você não vai ter ali aquela rotatividade, pode ser que você perca produto, mas no home care, se você domina isso, faça. Agora, se você não domina,
Assim como se você não domina fazer uma massagem, não faça. Eu sou assim, eu sou, não é que eu sou fã, mas a indústria para mim me atende. Exato. Me atende. E a gente nasceu para o profissional. Né? É totalmente diferente. Que você começou esse discurso aqui falando sobre isso, né? Que a farmácia de manipulação até pouco tempo nem sabia que a gente existia. Exato. As indústrias... Quem faz feira para o profissional de estética? Essas feiras, gente, existe um organizador, mas quem faz acontecer são as empresas do mercado. E assim, todo produto que a gente coloca no mercado, a gente pensa em todos os detalhes com relação ao profissional. Será que o profissional vai entender dessa forma? Esse claim, o profissional vai gostar? Será que essa embalagem está adequada? Porque, olha, durante o tratamento, ele vai pegar o produto assim. Não, ele vai pegar assim. Tudo isso, Heitor, a gente olha... É formulado e pensado por profissionais da estética. Exato. A farmácia de manipulação, não. Você vai lá, tem com a receita, pagou, toma. Ele não vai fazer uma live explicando para o profissional como vai usar. Se você tiver uma intercorrência, você não vai ligar lá na farmácia e falar, deu ruim aqui. Ele vai falar, sério? Vai no máximo assim, mas você usou do jeito que eu pedi? Né? Que ainda tem isso. Ela leva para a clínica dela e ainda vai querer fazer o protocolo dela com aquilo ali. Exato. Às vezes nem vai seguir a recomendação dada pela própria farmácia. Hoje em dia, Clélia, quais são os profissionais que podem prescrever? Porque a gente falou muito, o médico, você tem essa informação? As últimas informações que eu tenho foram essas. São os farmacêuticos, os médicos e biomédicos. Farmacêuticos, médicos e biomédicos. Isso. O que a gente tem hoje, lógico, hoje tem muito mais farmacêutico, muito mais biomédicos trabalhando com estética, mas a grande maioria do mercado é esteticista. Uhum. E que querem trabalhar e muitas vezes não podem trabalhar, né, por conta de legislação. Isso vai acabar um dia, Eu também acho. Só que a gente tem que ser cada vez mais responsável nesse aspecto para que isso aconteça. E eu ainda vejo, infelizmente, uma imaturidade um pouco no nosso segmento. Claro, a gente precisa urgente do nosso conselho, que não sai nunca. Você sabe por que a gente não tem um conselho? As últimas informações que eu tive, eu conversei com a Márcia Larica, que é da NES, conversei com o professor Francisco Vitarelli também, tem uma pós-graduação, e parece que precisa de uma assinatura presidencial. Que diz ele que fez várias reuniões, foi em Brasília várias vezes, conversou com o deputado, isso e aquilo. No final, o cara fez uma análise, um deputado fez uma análise e falou assim, olha, professor, aqui para você criar esse conselho, você precisa do presidente de uma assinatura ou de uma lei, etc. Para fazer. Não sei se é isso que você... Tem a ver com isso. Mas qual é o principal ponto? Quando eles chegam lá para apresentar o projeto e sugerir esse conselho, eles enxergam, pasme, o mercado como pequeno. Por quê? Porque são poucas MEIs e pouco CNPJ. Paga pouco imposto. Então, quem está errado? Somos nós. Você acha que hoje ainda tem pouca MEI? Cresceu muito, mas ainda tem pouco. Você acha que tem muita gente trabalhando na informalidade sem... Muitos, a maioria. E aí uma outra, você puxou esse assunto aí também. A maioria trabalha no CPF, né? Não fez MEI nem CNPJ, não é empresa. Sim. E aí chega lá, eles não podem considerar isso como um mercado. Entendi. É ainda um mercado informal. E outro ponto que me fez lembrar, não sei se eu falei aqui no podcast, mas eu conversei com alguém sobre isso. Vai chegar, quando se formar o conselho, vai chegar uma anuidade. Sim. Esse profissional que reclama, às vezes, de pagar um workshop, de pagar um curso... Não, todo ano tem que pagar. Ele vai pagar o conselho? Tem que pagar. Tem que pagar, porque aí para você ser chamado de esteticista, vai ter que pagar... Para que o seu registro esteja válido, né? ativo. Isso aí.